Bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de começar, eu vou passar alguns recadinhos da casa para vocês. Nós temos palestra todos os dias. Se alguém quiser passar no atendimento, no plantão, é só chegar meia hora antes da palestra. Os horários das palestras estão no mural, ali na entrada, ou no site, na internet. O site é www.casadocaminho.com.br. Na área social, nós atendemos 85 famílias cadastradas todo segundo sábado do mês. Quero aproveitar para agradecer a todos que nos ajudam e avisar que nesse mês os alimentos que nós estamos mais precisando são leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. São 700 quilos de alimento por mês que nós doamos. Nós temos também trabalho com moradores de rua, todos os sábados, a partir das 16h30, aqui no Carandiru. Também quem quiser conhecer, quiser vir um dia participar, é às 16h30. Conheçam o livro Mirabelle, volumes 1 e 2, editado por nossa casa, através da GEV Editora, que pode ser adquirido em nossa livraria ou pelo site. Nós estamos tendo também a feira de livros usados, romance, estudo, etc. Fica aqui na frente, se alguém quiser ver, né, o que nós temos. Então, agora vamos cerrando os nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações. Vamos nos ligando ao Pai e a essa corrente de luz, entrando em sintonia, para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. E vamos também agradecendo, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra hoje é com Caetano. O tema é Alegria e Vida. Bem-vindo, Caetano. Obrigado, valeu. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus seja em todos os corações. Alegria, né, por estarmos novamente aqui nessa segunda-feira, buscando aprender um pouco da nossa vida de espíritos imortais que somos, não é isso? Vamos dar as boas-vindas àqueles que estão retornando à casa. Temos aqui a Lívia, né? Vívia. A Lívia está retornando à casa. Ela vinha aqui quando era pequenininha, agora está vindo com a sua amiga aqui, né? A dona Maria Luísa ali. Seja bem-vinda, dona Maria Luísa. E nós esperamos que todos venham e recebam aquilo que vieram buscar, né? Buscar paz de espírito, né? Força para vencer as dificuldades, não é isso? Alegria nos nossos corações para atravessarmos todas aquelas coisas que não são tão agradáveis, né? Mas são necessárias, não é isso? Nós já aprendemos isso. Não são tão agradáveis, mas são necessárias para o nosso crescimento espiritual, né? É isso que nos alegra. A doutrina nos consola nesse aspecto, né? Porque nós temos a mania de achar que tudo é tristeza, né? Que se a gente não tiver... Opa, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Se não tiver tudo bem do jeito que a gente quer... Oi, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas. Estamos iniciando, tá? Estamos começando. E nós estamos com muita alegria porque ela disse aqui das cestas básicas, né? Que estamos atendendo próximo de 85 famílias, né? Estamos caminhando para as 90 já, graças a Deus. E nós temos recebido muito alimento, graças ao bom Deus, tá? Hoje mesmo recebemos uma carga aqui, o irmão nosso trouxe bastante alimento. E nós agradecemos a todos que colaboram com a Casa do Caminho. Vocês sabem, todo esse alimento vai para nossos queridos irmãos que nós assistimos através, eles são selecionados. E dentro dessa seleção nós buscamos sempre atender os mais necessitados, né? Aqueles que nos procuram com maior nível de necessidade. E graças a Deus o Pai tem nos dado condição a todos nós, vocês que fazem parte da Casa do Caminho, de atendê-los com alegria. E esse mês, dezembro, nós vamos distribuir no dia 2, tá? Nós vamos antecipar, seria no dia 9, mas nós vamos antecipar para o dia 2, porque a festa deles será no dia 10, né? Nós teremos uma festa para os nossos assistidos, para nossas crianças, né? Uma festa de Papai Noel, com brinquedo, Papai Noel e tudo mais, que este ano vai ser ali na Sabesp, no dia 10, é um domingo, ok? E vocês, trabalhadores, são todos convidados, hein? Por favor. Os nossos irmãos frequentadores também estão convidados, né? Uma festa que nós fazemos todos os anos, né? É uma alegria a mais para nossas crianças, né?
Muitos deles não conhecem Papai Noel, né? O que mais que nós temos de alegria para anunciar? Que a nossa casa está conseguindo também ajudar na divulgação da doutrina espírita através da publicação desse livro do Mirabelli. Mirabelli, que foi um grande médium da década, lá no começo do século passado. Ele desencarnou no ano de 1951, era aqui da Zona Norte. Um grande médium de efeitos físicos, ajudou a doutrina a demonstrar a sobrevivência da alma, né? Essa é uma tarefa que os nossos irmãos espirituais, desde quando Jesus autorizou, através do livro dos Espíritos, que essa pleia de irmãos viesse até nós, trazer mais elementos sobre a sobrevivência da alma, permitiu que vários médiuns encarnassem entre nós e fossem portadores dessa boa nova que Jesus anunciou lá há 2000 anos, dizendo que nós somos espíritos imortais. E esses médiuns eles tinham essa importância porque eles provavam, né, através deles mesmos, nas suas manifestações, que a vida continuava além daquilo que nós convencionamos chamar de morte, né? E hoje nós sabemos, Jesus há 2000 anos já sepultou esse conceito, que a morte não existe, o que existe é apenas vida, né? Nós deixamos essa vida e vamos continuar a nossa vida nos planos espirituais, né? De lá viemos, de lá retornamos, né? Essa é a grande verdade, essa é uma das grandes boas novas que Jesus trouxe para nós, né? Muito bem, mas hoje o nosso papo é alegria e vida. Já estamos, né, nessa vibe, né, de alegria e vida, porque o que existe é vida, meus queridos. A morte não existe, né? Se você cavar qualquer pedacinho de chão que você vai encontrar é vida, perfeito? Até gelo, né? Nós fomos lá para a Sibéria, onde você cavou ali, em poucos metros, você encontra o quê? Vida. Vida em vários estágios, isso é que é a diferença, né? A vida, ela se manifesta em vários estágios, né? Nós temos várias maneiras em que a vida se manifesta. E esse é o grande barato, é a grande maravilha da vida. E nós, que estamos no topo da evolução, temos que ter alegria, porque nós já sabemos, também pelos nossos irmãos espirituais, que nos assistem, que nós passamos por vários processos, passamos por todos os reinos, e nós já estamos no meio do caminho dessa jornada, em direção ao Pai, né? Nós sabemos que o nosso destino é sermos espíritos puros, não é verdade? Sermos perfeitos. Então, Deus nos criou para sermos perfeitos, felizes, portanto. Estamos nesse processo de aprendizado, que exige várias reencarnações. E nesses aprendizados nós vamos desenvolvendo nossas capacidades, vamos desenvolvendo a nossa inteligência, nosso emocional, nossos sentimentos, até um dia nós sermos espíritos plenos, né? Como foi e como é o nosso querido Jesus, né? O nosso grande governador, o nosso querido irmão, que não nos abandona jamais, não é isso? E é por isso que hoje nós vamos usar como texto base, para orientar a nossa lição de hoje, um texto da Joana de Ângeles, que vocês já conhecem, pelo menos de nome. Joana é a mentora de Divaldo Franco, que todos conhecem, grande divulgador do espiritismo, não só no Brasil, como também no mundo todo, onde é convidada a dar palestras, né? Em todos os países, né? E todos sabem, o Divaldo está lá em Salvador, Bahia, né? Tem uma obra lá grande, a Casa da Paz, não é isso? Mansão do Caminho. Isso, Mansão do Caminho. Qual é o bairro lá? Você lembra? Pau da Lima, né? Que é uma região também carente lá de Salvador, né? Então está lá o nosso querido Divaldo com a sua missão, né? Com hospital, com escolas, né? Com creches, com tudo, né? Dando assistência também a todos os necessitados. E nas horas vagas, existem horas vagas para o Divaldo? Pois é. Nas horas vagas ele psicografa, né? Ele recebe essas mensagens da Joana, que é espírito, tá? Provando que a vida continua. Joana viveu também nos idos do século XVIII ou XVII, né? Como freira, uma soror, e hoje trabalha nas pleiades dos espíritos iluminados de Jesus, que tem essa capacidade, né? Já adquiriram essa capacidade de transmitir para nós que estamos aqui, nesse momento encarnados, essas mensagens, essas pequenas dicas que nos ajudam a tocar a nossa vida, né? Que nos dão algumas
alguns toques para que nós possamos melhorar a nossa vida em qualquer setor, e principalmente no setor emocional. A Joana trabalha muito com os aspectos psicológicos, ok? E é nesse sentido que a Joana nos ajuda demais. E esse texto dela chama-se Alegria e Vida, tá? Que o pessoal, os nossos amigos da redação do Momento Espírita, transcreveram aqui para nós, para ficar mais palatável, né? Então vamos lá, vamos estudar, que viemos aqui para estudar, não é verdade? Vamos aproveitar esse tempo, né? Muito bem. Está chegando o Natal, vocês estão percebendo que está chegando o Natal, gente? Ou não? Está chegando o Natal, né? De novo, assim, naquela esperança, né? A gente lembra de Jesus quando veio ao planeta há 2000 anos, né? Na manjedoura, aquela coisa toda, né? Bacana. Vamos lá. Essa mensagem da Joana foi recebida pelo Divaldo na manhã do dia 29/5/2009. Numa reunião do G19, não era G20, era G19. Em Zurique, na Suíça. Estou falando que o Divaldo anda o mundo todo? Ele estava lá, em Zurique, na Suíça, e ele recebeu nesse encontro, numa reunião de países discutindo problemas econômicos e problemas sociais do mundo inteiro, né? Sabe que o G20 se reúne para isso, né? Para discutir os destinos do mundo. São as 20 nações que decidem os destinos do mundo, lá na Suíça. Aí ele começa assim, ó. A humanidade terrena passa por momentos difíceis, complicados, jamais imaginados pelas gerações presentes. E por que ela fala por gerações presentes? Porque os mais antigos já passaram por problemas, né? Já passaram por várias experiências, né? Nem sempre foi tão assim bacana como nos últimos tempos, que não conheciam crise, né? Pois é, nós estamos tendo uma geração de jovens aqui que estão espantados com a crise, porque eles nunca tiveram crise. Teve uma geração que não conheceu crise, por exemplo, uma geração da década de 80, quando a crise passada estava acabando, não é verdade? Vocês lembram disso? E que foi terrível também para aquela geração que pegou, né? Desemprego também, falta de perspectiva, né? Muito bem. Por isso que ela fala aqui, que a humanidade terrena passa por momentos difíceis, complicados, jamais imaginados pelas gerações presentes. Muitos se perguntam, por onde anda a alegria de viver, frente à triste realidade que enfrentamos? Não é assim? Muitas vezes perguntam, não é? Nossa, por que vou ter alegria? Onde a alegria, meu Deus? Só vejo problemas, né? Só vejo coisas tristes. A televisão toda hora mostrando coisas tristes, né? Pois é. Quanto mais o homem tem progredido na área da ciência e na área da tecnologia, sua alegria parece distante ou impossível. Também, né? O Zap Zap atormentando até de madrugada, não deixa dormir mais, né? Ninguém mais dorme com esse WhatsApp. Tecnologia, né? Tecnologia da instantaneidade, né? Do just in time, não é isso? Mas que provoca problemas, né? As pessoas se viciam, não é verdade? Então, não é pela tecnologia também que nós vamos resolver esse problema. As conquistas realizadas pelo ser humano nessas últimas décadas, no micro e no macrocosmo, fazem com que um sentimento de poder passe a alimentar o ego. Perceber que pode penetrar, desvendar e manipular o mundo microscópico é motivo de muito orgulho. Olhar para os astros e sentir conhecedor dos meios de alcançar alguns, aproximar-se de outros, analisá-los através de suas potentes aparelhagens, falo vaidoso, né? Faz do homem ficar vaidoso, né? Essas descobertas propiciam que a criatura comece a se sentir um tanto quanto criador, pois que não tem outra visão da realidade da vida. Não é isso? Com o microscópio o homem descobriu o infinitamente pequeno, né? Os vermes, os micróbios, as bactérias, os vírus, né? Nossa, e o estrago que eles fazem, né? Com o telescópio, nossa, viu as estrelas, os planetas mais distantes, né? Todos os astros. Então ela está dizendo aqui que isso faz com que o homem fique orgulhoso de si mesmo. Nossa, a minha ciência é poderosa, né? Porque eu consigo desvendar os segredos da criação, né? Só que ele não sabe que isso é só uma parte do que tem para ser visto, não é verdade? Então não devia ser motivo de vaidade, porque quanto mais nós descobrimos, mais nós vemos o quanto temos que descobrir isso, não é isso? A vida parece que vai se abrindo, né, em leques cada vez maiores, né? Mas a nossa ciência é orgulhosa, sim. Nossa ciência fica orgulhosa do que já conquistou, não é isso? E se sente um pouco criador mesmo, né? Ainda mais agora, avançando na era da genética, né? Manipulando embriões, não é isso? Como é que é? Órgãos, células tronco, não é verdade? Olha, né?
Ele não percebe, a nossa ciência não percebe que tudo isso é porque Deus permite. O nosso Pai, o Criador, é aquele que permite tudo. Porque nós já chegamos no momento em que nos é possível já realizar isso em favor de nós mesmos, né? Por que eu falo em favor de nós mesmos? A ciência, ela é a nossa ferramenta para desenvolver a nossa inteligência, não é mesmo? É através dela que nós vamos realmente desvendando os segredos da natureza. E vamos também ampliando o nosso campo de aprendizado. Mas isso porque o Pai permite, não é verdade? Então, não era motivo para a gente ficar tão orgulhoso assim, né? Para a nossa ciência ser tão orgulhosa assim, não é isso? A ponto de, às vezes, negar o próprio Criador, não é isso? Como se isso fosse possível. Mas, continuemos aqui. Nós não, né? Nós já sabemos que o pouco que sabemos ainda é muito pouco, não é verdade? O que dizia Sócrates lá atrás? Só sei que nada sei, não é verdade? O sábio, né? Nós devíamos adotar a mesma posição, né? Apesar de nós termos descoberto tanto no micro como no macro, nós devíamos admitir, ter um pouco de humildade e dizer que nós ainda sabemos muito pouco, não é verdade? Mas vamos em frente. Isso aqui é uma contestação que ela está fazendo, né? E apesar de todas essas conquistas, não sente a verdadeira alegria. É verdade, gente? É verdade, né? Quando o homem se entender como filho de Deus, herdeiro dessa inteligência suprema do universo e causa primeira de tudo o que existe, mudará sua maneira de ser. Olha aí que bacana. Então, quando ele reconhecer que ele é apenas uma criatura e que a criatura nunca vai poder superar o Criador, isso é humildade, isso é reconhecer, né, que existe sempre uma inteligência superior acima da nossa, é que nós vamos avançar mais em conhecimento. Olha que interessante, né? Dizem os espíritos, se a nossa ciência não fosse tão orgulhosa, nós já teríamos avançado muito, já teríamos muito mais benefícios em nosso favor. O que nos atrasa um pouco é o nosso orgulho. Porque uma das coisas que a ciência se nega é querer pesquisar o lado oculto da vida ou o lado espiritual, porque ele não é palpável, não pode ser medido, não pode ser pesado, ele não é visto assim, a hora que eles bem entendem, então eles se negam a estudá-lo, né, com seriedade. Mas esse lado está se impondo através da física quântica, não é verdade? Todos vocês já sabem que desde o começo do século XX, a física quântica, através de Einstein e outros cientistas que já começaram a desconfiar dessa realidade, começa a desvendar esse outro lado gigantesco de conhecimento, né? E a ciência não tem como ignorá-la agora, na verdade. E com isso, nós vamos chegar, com a física quântica, nós vamos conseguir desvendar os segredos do lado espiritual, do mundo espiritual, que é um outro universo. É um outro universo com infinitas e múltiplas possibilidades além do nosso universo físico aqui, né? Então, quando a nossa ciência reconhecer a suprema inteligência, né, ela vai ganhar muito mais e vai poder avançar mais, não só em poder, né, em poder de realizar, mas também na alegria, na felicidade. Esse lado que nós tantos buscamos, ok? Mas só que estamos procurando o lugar errado, não é verdade? No lugar das coisas perecíveis, né? As coisas que apodrecem, que têm existência temporária, né? Como o nosso próprio corpo, por exemplo, né? Muito bem, vamos lá. Quando conceber que é um espírito imortal, olha que interessante, quando conceber, né? Ou seja, quando se perceber como um espírito imortal, daí a importância, né, de nós estarmos realmente adotando esses ensinamentos que nossos irmãos estão trazendo e tentando realmente colocá-los dentro de nós, porque nós temos que nos sentir como os espíritos imortais, meus queridos. É essa a concepção que está nos faltando para nós nos sentirmos um pouco mais completos, tá? Então, diz ela aqui, quando conceber que é um espírito imortal e de que nada sabe frente ao muito a aprender, deixará de lado o seu tolo orgulho. Tolo orgulho, olha só, né? Quando se aceitar como alguém que precisa de muita conquista na direção do bem, diminuirá a vaidade que o acomete. Tá vendo? Então tudo isso
né? Essa nossa tola vaidade de saber pensar que nós sabemos muito é que nos leva, né, a esse tipo de comportamento, a ter esse orgulho e vaidade, né? Nossa ciência é muito vaidosa, né? E nós não percebemos que as nossas construções ainda são muito grosseiras, né? O nosso material que nós estamos mexendo ainda é muito grosseiro, né? Os nossos carros ainda são carroças perto, né, dos mundos superiores, não é verdade? Muito poluem, né? São poluidores, barulhentos, não é verdade? Muito bem. Vocês já ouviram falar das naves, né, de outras civilizações extraterrestres que vêm até o planeta, nós nem percebemos, que eles não fazem barulho nenhum, não é verdade? Vêm, pousam, fazem o que tem que fazer, vão embora, a gente nem percebe, né? Olha, e a nossa ciência é vaidosa, porque constrói esses veículos barulhentos, movidos a combustível fóssil ainda, né? Que nós já estamos querendo abandonar, agora estamos querendo abandonar, buscando outros tipos de energia, né? Então, vocês veem quão mal faz o orgulho e a vaidade em nossos corações. E também está em nós, serve para nós, porque nós também somos assim, ok? Ainda somos assim. Muito bem. Necessário se faz um mergulho na realidade. Então a Joaninha está fazendo um convite para que a gente mergulhe na realidade. O que é mergulhar na realidade? É meditar sobre realmente a realidade, não é isso? Enquanto vivermos apenas em busca de conquista na área material, estaremos trilhando somente a linha horizontal da vida. Olha que interessante. Estamos só na linha horizontal. Ao buscarmos o crescimento também na linha vertical, nos aprimorando na conquista das virtudes, da ética, do sentimento moral, a alegria nos visitará. Nesse campo nós estamos muito distantes ainda, né? Quanto mais a gente cresce em vaidade e orgulho, diminuímos em moral, em ética, né? Nós estamos vendo, né, o retrato disso na nossa sociedade, não é verdade? Pois é, está afirmando isso, né? Aí ela diz o seguinte: mas alguém poderá argumentar, como podemos falar em alegria em meio a tanto sofrimento existente no planeta? Está aí uma pergunta, né? Boa pergunta. Como é que podemos falar em alegria? Bom, vamos lá. Então pensemos. Ao nos dispormos a viver a vida com alegria, precisamos olhar as situações com outros óculos. Precisa adquirir outros óculos, sim. Precisa mudar as lentes. Eu falo sempre no nosso curso de primeiro ano que nós temos que mudar a lente. E quem que dá essas novas lentes? As lentes adequadas para a gente ver melhor um pouco essa realidade, mais focada. A doutrina espírita. Ela nos traz esses óculos. Desde 1857, há 150 e poucos anos, né? Ela nos traz esses óculos. Não estamos querendo aqui, gente, puxar sardinha para o nosso lado. Nada disso. É que realmente, né, é a terceira revelação prometida pelo Cristo Jesus. Se vocês tiverem a paciência de pegar lá o Livro dos Espíritos e mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês veem que nossos irmãos fazem um esforço de explicar e desmiuçar aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás, que ele só disse por parábolas, ok? Por comparações. E muita coisa ele não podia aprofundar porque nós não tínhamos condições de entender. Então, já que vocês já estão sabendo que nós temos várias encarnações, nós somos os mesmos daquela época, ok? Os mesmos espíritos daquela época que ele nos falou. E só hoje, no século XXI, nós estamos despertando as nossas consciências e as nossas inteligências estão um pouco mais desenvolvidas para podermos entender o que ele disse, né, há 2000 anos. É por isso que os Espíritos vieram com o Livro dos Espíritos e estão esmiuçando, estão deixando mais claro a mensagem do Cristo, mais científica, porque esse é o lado, é científico. Tudo que Jesus disse era física e química transcendental, ok? Que nós não podíamos ainda compreender. Assim como na escola, né? A criança que está lá nos primeiros anos da escola não consegue entender o que se estuda nas faculdades, né? Esse era Jesus. Jesus já era um doutor, um PhD, não é verdade? Ele já sabia de tudo, só que nós não tínhamos condições de aprender tudo o que ele sabia. Então ele falou só um pouco, né? E adotando esse método das comparações, das analogias, né? Mas hoje não, hoje já podemos entender um pouco mais, e está aí a física quântica para nos provar isso. Bom, então vamos lá, continuar aqui.
Por exemplo, então falou dos óculos, né? Temos que mudar os óculos. Ok. Por exemplo, o sofrimento faz mal. Não é isso que nós falamos? Ninguém quer sofrer, né? Todo mundo aqui fala em sofrimento, todo mundo sai correndo, não é verdade? Ah, não, eu não quero. Sofrimento não. Não é isso? Pois é. Ela diz aqui, ó, o sofrimento faz mal. No entanto, não é um mal. Porque oferece os recursos valiosos para a aquisição do bem permanente. Gente, mas se nós não entendermos que nós somos espíritos imortais, isso aqui fica impossível de entender. Não é isso? Para nós aceitarmos esse ensinamento aqui da Joana, nós precisamos realmente admitir que somos espíritos imortais. Logo, ter alegria não impede a aproximação do sofrimento, pois que ele faz parte de nosso processo de evolução. Olha que interessante. Então nós estamos num processo evolutivo? Sim. Então o sofrimento faz parte? Sim. Para espíritos medianos? Sim. Assim como sofre o aluno no início da escola, não é verdade? Faz e refaz a lição, faz e refaz a lição, né? E vai a cada ano se aprimorando, né? Até conseguir o seu diploma. Assim estamos nós. E às vezes, para o aluno que está no início das suas primeiras lições, é um verdadeiro calvário aquelas lições, não é verdade? É um sofrimento, um esforço terrível, lições de casa, não é verdade? Provas. Nós estamos no mesmo processo. E é por isso que nós achamos difícil, né? Mas é um processo evolutivo. Tá? Nós vamos superar tudo isso, se nós entendermos que nós temos a vida toda pela frente, ou seja, nós somos imortais. Né? Por isso que o sofrimento, aí nós começamos a ver o sofrimento como um outro aspecto, que o sofrimento nada mais é do que um processo de limpeza dos nossos corpos espirituais. Ok? Isso entendia muito bem o Chico. O Chico entendia muito bem isso daqui. Vocês sabiam que o Chico tinha várias doenças, tomava 22 comprimidos por dia, né? Só que ninguém sabia, não é verdade? Por quê? Ele não achava que isso era um sofrimento. Tá? Muito pelo contrário. O Chico tinha alegria, porque sabia que era aquilo que ele precisava para realmente se livrar de uma vez por toda das doenças, né, no futuro. Não é isso? Muito bem. Eu gosto de parar um pouquinho no sofrimento, porque tem sempre esses espíritos gostam de sofrer, eles fazem apologia do sofrimento. Não, muito pelo contrário. Ok? Nós não fazemos apologia do sofrimento. O sofrimento é uma consequência de atos equivocados, então não podemos fugir dele tão facilmente assim. Nós temos que lidar com ele com alegria. Tá? Essa alegria de que nós vamos superá-lo, ok? É desafio. Ao compreender esse fato, continua aqui a Joana, não abandonamos a alegria, até por poder aprender com a dor e evoluir para Deus. Tá vendo? Então a gente está aprendendo com a dor. Como é que se aprende com a dor? Pois é, esse é um processo interno. Nós não estamos percebendo, mas nós estamos aprendendo. A nossa mente consciente, ela resiste a esse fato, né? Mas o nosso eu, né, integral está realmente acumulando forças, está acumulando experiência com esses processos, mesmo que fisicamente dolorosos, ok? E nós estamos evoluindo para Deus, porque sem realmente limpar, é aquela questão da túnica, né? Sem limpar o nosso perispírito, nosso corpo espiritual, nós não conseguimos avançar, ok? Não conseguimos avançar na escola da alma. É isso, né, que nós temos que entender. Não é que Deus quer que nós soframos, muito pelo contrário, porque Deus não criou o sofrimento. Quem criou o sofrimento? Nós mesmos. E nós geramos sofrimento porque é da nossa ignorância. Quando nós ignoramos as leis de Deus, nós infringimos as leis. E essas leis são automáticas. Não que nem as leis civis aqui, né? Se você atravessou o farol vermelho, lógico que vai aparecer uma multa na sua casa, não vai? 7 pontos na carteira e mais uns reais para você depositar no banco lá pro Detran, não é isso? Automático. As leis divinas também são automáticas. Okay? É o que chamamos de lei do retorno, lei de causa e efeito. Okay? Bom, quando o amor não está presente no sentimento, a alegria não floresce, porque permanece sombreada pelas dúvidas e suspeitas. A falta de fé, não é verdade? Então, se nós não acreditamos nada disso, não acreditamos que existe um Pai bom e amoroso, que criou todas as coisas, a inteligência suprema, que não criou o sofrimento, que criou a vida e a alegria, que o sofrimento são coisas nossas, e cabe a nós resolvermos nossos problemas com alegria, nós vivemos
patinando em sofrimento. E vamos demorando em várias encarnações. Nós temos que entender que, se nós estamos com um problema, nós temos que resolver, porque senão nós transferimos para as outras existências. Perfeito? E nós ficamos como que correndo atrás, né, de nós mesmos, né? Para não dizer como um cachorro correndo atrás do rabo. Esse é o processo. É o que os nossos irmãos hindus chamavam de roda das encarnações. Que nós temos que trabalhar, suportar o sofrimento com dignidade, as dores com dignidade, passar pelas doenças com dignidade, fazendo tratamento, é claro, mas com dignidade, para vencermos essas doenças e essas dores. Para que nós fujamos da roda, porque não tenhamos que repetir esses processos dolorosos fisicamente, às vezes moralmente também dolorosos, no futuro. Percebem? Onde está o ponto da felicidade? É aí. Não é aqui, na nossa vidinha de encarnado de mais ou menos 90 anos aí bem vividos. Vai? Se tiver sorte, né? Se tiver sorte. Se tiver sorte. Né? Porque aqui, esse é um mundo perigoso, avisava, né? Esse é um mundo perigoso, não é verdade? Nós temos doenças, temos, né, irmãos nossos moralmente muito baixos, né, que fomentam a violência, né? Nós vivemos até um pouco com medo, né? Mas não adianta viver com medo, né? Faz parte desse mundo. Nós é que fazemos parte desse mundo ainda. Se nós trabalharmos com dedicação, como faz o bom aluno na escola, nós sairemos um dia desse mundo e mereceremos um mundo melhor, uma escola melhor, não é verdade? Muito bem, voltaremos aqui só como professores, é verdade? Tem mais essa. Quando a gente vence lá, a gente adquire o nosso PhD, nosso diploma, temos que voltar aqui para ajudar os que ficaram na retaguarda, né? Ajudar. Como é? E não é assim na escola? Os PhDs não chegam lá e depois não voltam para ensinar nas universidades, nas escolas? Pois é, na vida também é a mesma coisa. E é aí que está o processo bacana da gente contribuir, o trabalho de solidariedade, para a gente contribuir para que o mundo se transforme realmente numa coisa melhor, numa escola melhor, numa casa melhor, ok? É isso que nós estamos fazendo. Vocês não estão percebendo, mas nós estamos participando desse processo, ok? As pessoas dizem querer a alegria, a felicidade, não é isso? Todo mundo quer alegria e felicidade, né? Todo mundo pergunta na televisão, eu quero ser feliz, eu quero alegria, né? É assim, eu vejo nas entrevistas da televisão, pergunta, e aí, qual é o seu maior desejo? Eu quero ter alegria, eu quero alcançar a felicidade. Aí quando começa a perguntar para as pessoas o que é felicidade, começa, né? É uma casa nova, eu quero um carro, eu quero um casamento novo, não sei, essas coisas, né? Tudo ligado às coisas materiais, às coisas perenes, né? Ninguém fala de transformação moral. Então, as pessoas dizem querer a alegria, a felicidade, mas não conseguem adquiri-la por mais as persigam. Por quê, né? Será por quê? Porque elas estão procurando um lugar errado. A alegria não é encontrada em mercados ou farmácias, mas no coração que sente e ama. Olha que interessante. No coração. Jesus dizia isso há 2000 anos? Já falou, né? Pois é. Se já encontramos Jesus, melhor razão temos para a alegria, porque envoltos na luz do mundo, nenhuma sombra ameaça. Essa é aquela paz que Jesus dizia, né? Aquela paz que quem adotasse os conselhos que ele estava trazendo, ia construir dentro de si mesmo uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade, que todos esses problemas, essas problemáticas do mundo exterior não nos afetaria, né? Lógico, nos afeta sempre, claro, estamos imersos no meio, só que não nos impactaria tanto, não é verdade? Por quê? Nós estamos com outros olhos, estamos com outros óculos para essa realidade. Nós não veríamos um mundo sem jeito, que não tem jeito, um mundo que deveria ser destruído. Não, muito pelo contrário, nós viríamos ver um mundo em evolução. Só isso, não é isso? Quando nós vemos nossos irmãos que ainda roubam, que matam, nós estamos vendo irmãos em evolução ainda, né? Perfeito? Não defenderíamos pena de morte, por exemplo, né? Porque a gente sabe que a morte não existe e a morte não resolve nada, não é verdade? Muito pelo contrário, nós íamos transferir, se nós adotássemos uma pena de morte, por exemplo, no Brasil, e como os países acontecem nos países que adotam essa prática, nós íamos transferir para o mundo espiritual um número imenso de irmãos mais revoltados ainda com a sociedade do que já estavam aqui, não é verdade? Olha só, nós estávamos criando problemas para nós mesmos, para o futuro. Perfeito? Porque a vida não para. Nós íamos que cruzar com esses irmãos no futuro. Ok? E ainda íamos, como nós infringimos, né, a lei, porque o que manda a lei? Não queira para o seu irmão
o que você não quer para si mesmo. Ora, se a gente quer um mal para o nosso irmão, nós temos que responder na mesma medida, não é isso? Não foi isso que Jesus disse lá? Com a questão da espada, né? Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ou seja, isso é a lei de causa e efeito, ok? Se você realmente desorganiza, você tem que voltar e organizar. Então, vocês estão vendo que, colocando os óculos diferentes, a coisa muda de figura? Em vez de resolver, nós estamos complicando a nossa vida. E isso nós temos que trazer para a nossa vida pessoal. Por exemplo, com desquites, com divórcios, com negação de filhos. Um filho problemático que você nega, que você... O que acontece? Você vai ter que encontrar com ele mais lá na frente. Não é isso? Não é isso? Ou então vai chorar no espaço porque você tinha que trabalhar por ele, não trabalhou. Você não fez tudo o que tinha que fazer por ele. Não é verdade? Então são essas coisas que realmente quando você amplia um pouco mais a visão, ficam mais claros para nós, ok? E nós passamos a entender melhor o que o Evangelho quer nos dizer, ok? Bom, então se já encontramos Jesus, melhor razão temos para a alegria, porque envoltos na luz do mundo, nenhuma sombra nos ameaça. Alegremo-nos com a vida que desfrutamos e agradeçamos sempre a glória de saber e de amar, para agir com acerto. Olha só que bacana. E que é amar? A gente confunde muito esse verbo, né? Amar é aquilo que diz para vocês. Queira para o seu irmão aquilo que você quer para você mesmo. Isso é amar. É se realmente se colocar no lugar do outro. Se você não quer para você, não queira para o seu irmão. Okay? Essas são as duas leis básicas, né? Que Jesus nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento. Também tem entendimento também, né? Por quê? À medida que nós vamos caminhando na escala evolutiva, nós vamos ampliando a nosso entendimento com relação ao Pai, perfeito? Supremo. Então, ama teu Pai de todo o teu entendimento e ao teu irmão como a ti mesmo. Nós não levamos a sério essas duas regrinhas básicas, né? Se nós levássemos a sério, queridos, se todos os cristãos do planeta, só os cristãos, levassem isso a sério, aqueles que ouviram Jesus e dizem que adotam Jesus como modelo, nós teríamos, acho que metade das guerras estavam resolvidas. Mas nem mesmo os cristãos entenderam, né? Por quê? Os cristãos somos nós mesmos. Somos nós mesmos que estamos hoje tentando refazer a nossa caminhada, né? Reconstruir. Então, ela finaliza o seguinte, ó. Então, nós temos que entender bem essa questão do amar para agir com acerto. Então, para errar menos, né? Não é isso? Porque na nossa ignorância, nós vamos apenas errar menos, tá? Porque errar, nós vamos sempre errar ainda, porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos que estamos na caminhada, nós estamos nos aprimorando. Então é normal que a gente erre. O que não é normal é persistir nos erros, ok? Por quê? Porque nós temos várias encarnações. Já vimos que um erro gera consequência. Então, meus amigos, pensem nisso e finalize com a Joaninha aqui, ó. A vida com alegria é, em si mesma, um hino de louvor a Deus. Olha aqui, que dica que ela está dando aqui. Que se nós vivermos a vida com alegria, querendo para o nosso irmão o que nós queremos para nós mesmos, distribuindo o que nós já temos de bom para todos os nossos irmãos, sendo solidário, amável, gentil, nós não precisamos ficar rezando pelos cantos. Já é um louvor ao Pai. Entendeu? E aqui novamente nós vamos repetir, porque eu não canso de repetir isso. O Pai não quer louvor da gente. Ele não quer que nós fiquemos só louvando. Ele quer o quê? Ação. Ok? Ele quer que seus filhos ajam, trabalhem em favor de si mesmos. Ok? Por isso que ele fala aqui, que quem viver a vida com alegria, e vive em alegria com os seus irmãos, com a sociedade, com a comunidade, querendo o bem de todo mundo, já está, vamos dizer assim, agradando a Deus. Não precisa ficar agradando a Deus, entendeu? Porque Deus não é um ser, uma coisa, é uma inteligência suprema, como nós somos inteligência. Por isso que nós somos criaturas de Deus, tá? Então é isso, queridos. A proposta de hoje é alegria e vida. Vivam a vida de vocês com alegria. Fujam da tristeza, da agonia, das reclamações. Fujam da maldade.
Procurem praticar sempre o bem. Fujam do orgulho. Fujam da vaidade. A vaidade realmente nos coloca para baixo. Atrai os nossos irmãos negativos. Isso quer dizer a vida com alegria. Não é a alegria do mundo. Aquela que para a gente ser feliz a gente tem que ter tudo. Uma conta poupuda no banco, carros, casas. Não é isso. Porque mesmo esses nossos irmãos que têm tudo isso, não são felizes. Não é isso? Não tem paz no espírito, não tem paz na alma. Ok? Vivem assustados. Vivem sentindo perseguidos. Né? Ficam com medo. Achando que vão ser assaltados, que vão ser roubados, que vão ser espoliados. Né? Aquela coisa. Não pode nem morrer sossegado porque os herdeiros, né? Querem. Não é verdade? Ele fica preocupado. Ai, meu Deus, a hora que eu morrer, ai, como é que vai ser? Não é verdade? E tem muitos espíritos encarnados, né, que mandam esse testemunho para nós. Exato. O sofrimento deles no plano espiritual por causa de heranças. Né? Mas, enfim, queridos. Então, aprendam. Nós temos que aprender que os bens materiais são necessários. Porque são ferramentas para a nossa vida aqui neste mundo material. Mas não nos apeguemos. Saibamos que esses bens, apesar de necessários, são temporários. Ok? E que nós não precisamos deles para ser felizes. A felicidade a gente obtém com outros bens. Que é essa camaradagem, essa amizade, essa vontade de servir, de ser útil. E que seu trabalho, seja em qualquer profissão que você esteja, tenha também esse lado moral para com as pessoas. Não fazer só a tua obrigação como profissional, mas fazer algo mais, dando carinho, um sorriso, um bom dia para as pessoas, acolhendo as pessoas, ok? Vendo no outro um seu irmão, como Jesus disse, que nós éramos todos irmãos em Deus, nosso Pai, ok? Muita paz a todos, alegria e vida nessa segunda-feira, durante essa semana e também durante o Natal que vem chegando aí, que é época de alegria e muita vida, não é verdade? Muita paz a todos. Obrigada, Caetano. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer sobre o tema? Como ser feliz? Eu acho, Caetano, hoje em dia as pessoas estão muito individualistas, né? Eu acho, assim, em relação à tecnologia, por conta de tudo isso, as pessoas estão cada vez mais individualistas. Então, exatamente. Teria que fazer um movimento contrário agora, né? Exatamente. Esses processos são assim mesmos, né? A gente vai, quando a gente vê que realmente a coisa, né, chega num pico, a gente vai voltando para trás, não é verdade? Isso acontece, são ondas, né, do nosso aprendizado. Nós nos iludimos às vezes com essas coisas materiais, já iludimos com várias outras, né? Já iludimos com carro, já iludimos com casa, e agora tem um processo de volta, né? A gente viu que não encontrou a felicidade aí, o que a gente faz? Começa a voltar. Muito pelo contrário, só traz infelicidade, porque tem dívidas, né? Carnê para pagar, né? Empréstimos, como é que é? Aquilo lá nos Estados Unidos, que deu aquele baque em 2008, que chama de... Aquelas coisas, né, que eles lá não compram casa, né? Ele tem aquelas... As hipotecas, exatamente, que destruíam vidas, né? As pessoas se suicidaram, né? Na Espanha, na Europa também, quando deu aquela crise. Você vê quando as pessoas que vivem agarradas com os bens materiais, quando falta o bem material, que é uma coisa incerta, o que acontece? Acaba o motivo da vida. Gente, não pode ser assim. Porque nós não somos as coisas materiais. Nós somos espíritos imortais, ok? Então, você está correta. Todas essas coisas chegam num ponto, geram só vaidade, orgulho e egoísmo, acelera essa nossa tendência, mas nós vamos enjoar disso. Nós vamos, uma hora, nós vamos voltar. E acaba em solidão. A minha irmã lá quer falar também, exatamente. Infelizmente. Infelizmente, os índices de suicídio estão muito altos. Aumentando. E o que nos assusta é em crianças. Crianças de menos de 10 anos. Chegando. Impressionante os números que temos visto aí. Pois é. Falta de alegria de viver. Como exatamente. Volta, né? Pois é. Pois é. E nossas crianças, nós sabemos que todas as crianças são espíritos, né? Só estão num corpo novo, não é verdade? Um corpo novinho que elas pegaram quando nasceram. Mas são espíritos antigos. Trazem problemas, né? E quando chegam nesse mundo aqui, entram em choque também com esse mundo e às vezes querem voltar, não é verdade? Pelas portas do suicídio. Olha eu me suicidando aqui. Pelas portas do suicídio, que é mais terrível ainda, tá? Então, por isso que o Evangelho insiste conosco, para que nós aprendamos que nós somos espíritos imortais, que a matéria é necessária
mas não prioritária. Né? Porque nós não podemos realmente dar à matéria maior importância do que ela tem. E é isso que nós estamos tentando fazer. Dar uma importância para a matéria que ela não tem, ok? E esquecendo da importância para o espírito, para o indivíduo, ok? Isso nós estamos fazendo não só com relação aos nossos vizinhos, nossos que moram no mesmo prédio, não, estamos fazendo com nossos filhos também, ok? Estamos dando tudo que eles pedem e esquecendo de dar amor e atenção para eles, não é isso? Por isso que às vezes acontecem esses choques, tá? Então, queridos, nós temos que prestar atenção nisso, né? Dar atenção para os nossos pais, vocês que são novinhos, entender que nossos pais também precisam de carinho, precisam de atenção, de reconhecimento, né? De uma palavra de carinho, de um conforto, de um carinho mesmo, né? Todos nós. Isso é que o espírito precisa, tá? Não de casa, roupas bonitas, sapatos bonitos, não é isso, né? Ele precisa é de compreensão, de acolhimento, não é isso? Não é isso? Tanto os pais, como os avózinhos, como os filhos, né? Tá vendo? E é isso que cada vez estamos deixando de lado. Agora, com o raio do Zap Zap, até isso, até as conversas acabaram no lar, não é verdade? Cada um com o seu celular e ali na janta mesmo, todo mundo só com o seu celular. É um negócio triste, né? Uma hora nós vamos, putz, que absurdo estamos fazendo. Vamos voltar para recuperar essas coisas que fazem bem para o espírito. Ok? Então, queridos, alegria, viver a vida com alegria, tá? E realmente incorporando em si cada vez mais essa noção de espírito imortal, necessitado de coisas do espírito e menos de coisas materiais. Ok? Muita paz a todos, boa semana, e que Jesus seja nos corações, e que o Pai nos fortaleça sempre, para que nós possamos avançar, apesar de todos os problemas e todas as dificuldades, ok? Muita paz a todos. Obrigada, Caetano. Obrigado a vocês. E agora vamos cerrando os nossos olhos novamente. Depois de receber todas essas energias boas, essa luz, vamos levar um pouco de luz a todos aqueles que não podem estar aqui. Vamos vibrar por todo o planeta Terra e seus governantes, por aqueles países que ainda estão em guerras. Vamos vibrar também por aqueles que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família. Por aqueles que estão nos hospitais, enfermos. Por aqueles que estão nos vícios. Enfim, por todos os necessitados. Vamos passando pelos nossos lares, levando luz, paz aos nossos entes queridos, passando também por nosso ambiente de trabalho. E assim, fortalecidos, vamos agradecendo por tudo que temos e por tudo que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos uma ótima semana e possamos nos ver na semana que vem. Eu peço que permaneçam em silêncio, aguardando os passes.